Olá, meus amores, e agora nós vamos começar a nossa aula de português, então eu peço que vocês peguem o livro de português nas páginas 119 e 120, e 122 e 123. Como eu falei para vocês, né, nós vamos estudar só a gramática, certo? Os textos e as leituras de texto vocês fazem aí aos poucos, ok? E nós vamos estudar só as gramáticas, certo? Então, nós vamos estudar dois assuntos aí relacionados, que é oração, sujeito e predicado. Vamos saber o que é oração, sujeito e predicado, objeto direto e objeto indireto. Então, as páginas são 119, 120 e 122 e 123. Então, vamos lá para a explicação. Primeiro, nós vamos observar essa frase aí, que também tem no livro de vocês. Daniel levou o cachorro ao veterinário. Observe aí que Daniel está grifado, né, está destacado de vermelho, e o restante da frase está destacada de azul. Então, Daniel é o sujeito desta oração, certo? Levou o cachorro ao veterinário é o predicado. Então, vamos saber o que é sujeito e o que é predicado. Então, olha só. Nós temos que fazer, para descobrir a pergunta, nós temos que fazer a seguinte pergunta. Para descobrir qual é o sujeito da oração, nós temos que fazer a seguinte pergunta. Quem levou o cachorro ao veterinário? Daniel. Então, Daniel é o sujeito. E o que é que Daniel fez? Ele levou o cachorro ao veterinário. Então, o restante da frase que sobra quando você tira o sujeito é o predicado, certo? Então, na frase, Daniel levou o cachorro ao veterinário. Quem levou o cachorro ao veterinário? Daniel, né? Então, Daniel é o sujeito. E o que é que Daniel fez? Levou o cachorro ao veterinário. Então, o restante da frase é o predicado, certo? Então, juntos, eles formam uma oração, ok? Vamos saber aí a diferença, né, antes de prosseguir, o que é oração e frase. A oração é o conjunto de palavras com sujeito e predicado. Lembre-se, toda oração ela tem verbo, certo? Então, toda oração ela vai ser composta de verbo. Já a frase é o conjunto de ideias que expressam um sentido completo ou não. Elas podem ter um sentido completo ou não. E lembrete, né? Lembre-se, a frase ela pode vir acompanhada de verbo ou não. Diferentemente da oração, que sempre vai ter verbo, né? A frase ela pode ter um verbo ou não. Essa é a diferença, ok? Então, sujeito é o termo sobre o qual se informa alguma coisa. E predicado é a informação sobre o sujeito. Outro exemplo que tem aí no livro, né? Meu gato dorme no sofá. O que é que a gente faz para descobrir o sujeito? A gente faz aquela pergunta. Quem dorme no sofá? Meu gato. Então, meu gato é o sujeito da oração. E o predicado? Dorme no sofá. Quer dizer, o que é que o gato fez? Ele dorme no sofá, certo? Então, para achar o sujeito de uma oração, faz-se ao verbo a pergunta. Quem dorme no sofá? Meu gato. Então, meu gato é o sujeito da oração, ok? Vamos ver agora o que é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. É sempre um substantivo ou um pronome. E nós já estudamos os pronomes, né? Nós estudamos vários tipos de pronomes. Os pronomes pessoais, pronomes de tratamentos, pronomes indefinidos, possessivos, né? Interrogativos, os demonstrativos. Então, nós estudamos vários tipos de pronomes. Então, o núcleo do sujeito ele pode ser um substantivo, né? Ou um pronome. A frase novamente. Meu gato dorme no sofá. Quem dorme no sofá? Meu gato. Meu gato é o sujeito. Mas eu quero tirar o núcleo do sujeito. Aí, desse sujeito, eu quero extrair o núcleo. O que é mais importante aí nesse sujeito? É a palavra gato. Então, gato é o núcleo do sujeito, certo? Então, não confunda. Sujeito, meu gato. Então, eu vou tirar desse sujeito o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante desse sujeito. Isso é a palavra gato, certo? Tira o meu, fica só o gato. Então, o gato é a parte mais importante. Por exemplo, na frase lá, Daniel levou o cachorro ao veterinário. Quem é o sujeito? Daniel, certo? E qual é o predicado? Levou o cachorro ao veterinário. E qual é o núcleo aí dessa frase? Daniel.
né? É a parte mais importante aí do sujeito. Só tem um, então vai ser Daniel mesmo, ok? Tem outro exemplo aí no livro de vocês relacionados ao núcleo do sujeito também. Então vamos lá na página 120, né? Quando tem dizendo também que o núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Então, se eu tenho a seguinte frase, por exemplo, Laura e Alice viajaram. Aí eu faço a pergunta para descobrir o sujeito. Quem viajou? Laura e Alice, né? Então, Laura e Alice são o sujeito da oração, certo? É um sujeito composto, porque é composto por mais de um sujeito. Não só tem um, que nem Daniel, lá na outra frase. Tem Laura e tem Alice. Então, Laura e Alice são os sujeitos da oração, certo? Então, tem dois núcleos aí. Qual é o núcleo mais importante aí desse sujeito? Laura, Alice. Laura, Alice são os núcleos do sujeito, ok? Vamos passar para o predicado. Predicado é o que se informa sobre o sujeito, né? Então, nós temos o núcleo do predicado também que nós vamos descobrir. Né? Na frase, novamente, meu gato dorme no sofá. Para achar o sujeito, quem dorme no sofá? Meu gato. Então, meu gato é o sujeito, né? E o predicado, o que é que o gato faz? Eu faço a seguinte pergunta, o quê? O que é que o gato faz? Dorme no sofá. Então, dorme no sofá é o predicado. E o núcleo do predicado? Qual vai ser a parte mais importante do predicado? Nesse caso, o núcleo do predicado é o verbo, e nós já estudamos o que é verbo, que indica ação, estado, fenômeno da natureza. No caso aí, qual é o verbo do predicado? Dorme no sofá. Dorme. Dorme não é um verbo, do verbo dormir, de terceira conjugação. Nós já estudamos. Então, o núcleo do predicado vai ser apenas o verbo, ok? A parte mais importante do termo, ok? Vamos agora, né? Depois dessa explicação sobre oração, sujeito e predicado, vocês irão fazer o exercício aí da página 120 e depois vocês irão pegar aí a página 122, né, para falar sobre o objeto direto e objeto indireto. Então vamos saber aí. Na frase, Marquinhos joga bola, né? Quem joga bola? Marquinhos. Então Marquinhos é o sujeito. O que é que Marquinhos faz? Joga bola. Então, joga bola é o predicado. Então, observem aí. Na palavra joga, né? Na frase aí, joga, é a parte mais importante do predicado. Por quê? A parte mais importante, no caso, é o núcleo do predicado, que é a parte mais importante do predicado, que vai ser sempre o quê? Um verbo. Então, joga, do verbo jogar, de primeira conjugação, né? A R, que nós já estudamos também, é o núcleo do predicado. É um verbo que precisa de um complemento. Então, esse verbo ele precisa de um complemento. Marquinhos joga. Marquinhos joga quê? Bola. Então, bola é o complemento do verbo jogar, usado sem preposição. Então, esse complemento que precisa, né, que o verbo precisa, então é chamado de objeto direto, certo? Bola é o complemento do verbo jogar, usado sem preposição. Então, é um objeto direto. Então, o objeto direto... Deixa eu voltar aqui. O objeto direto é o complemento que vem junto ao verbo, sem preposição, certo? Não tem preposição. Esse verbo é um verbo transitivo direto, que nós vamos ver no próximo slide, ok? Então, lembrando, o objeto direto é, né, aquele que vem junto ao verbo sem preposição, ok? Nós vamos estudar o que é preposição mais um pouquinho lá na frente. Depois vocês podem dar uma olhadinha. O objeto indireto. O objeto indireto, olha só nessa frase. Marquinhos gosta de futebol. Quem gosta de futebol? Marquinhos, né? O que é que Marquinhos faz? Ele gosta de futebol. Então, gosta de futebol predicado. Então, qual é a palavra, qual é o núcleo mais importante aí do predicado? A parte mais importante do predicado? Joga. Não, gosta, né? Gosta. Marquinhos gosta de futebol. Então, qual é a parte importante do predicado? Gosta, do verbo gostar. A gente não sabe que é o verbo, o núcleo do predicado vai ser sempre o verbo, que é a parte mais importante do predicado. Então, é o núcleo do predicado,
é um verbo que precisa de complemento. Então, gosta é a parte mais importante do predicado. É o núcleo do predicado. É um verbo que precisa de um complemento. Marquinhos gosta de quê? De futebol. Então, de futebol é um complemento do verbo gostar, empregado com preposição. Então, é um objeto indireto. Vejam que o objeto direto é um complemento que vem junto com o verbo, mas ele não tem preposição. Por exemplo, Marquinhos joga bola, certo? Então, não tem um complemento aí. Marquinhos joga bola. Então, não precisa de um complemento aí, né? O complemento ele já vem com o verbo, então não precisa de uma preposição. Então, isso é um objeto direto. Então, um objeto indireto é um complemento que vem ligado ao verbo por uma preposição. Ele não vem junto com o verbo, ele vem ligado ao verbo, né? Por exemplo, de futebol. Marquinhos gosta, olha só, tá ligando o verbo gosta, né, ao futebol. Gosta de futebol. Então, esse de aí é a preposição, é a ligação que está entre o verbo, né, e o complemento que precisa para esse verbo, certo? Marquinhos gosta de futebol. Então, de futebol é um complemento, né, é um objeto indireto. Esse é um verbo transitivo indireto. Para conhecer o objeto direto, a gente faz aquela pergunta, né? O verbo, o que? Ou quem? Né? Que nós falamos lá no sujeito, para conhecer o sujeito da frase. E para conhecer o objeto indireto, faz-se ao verbo uma destas perguntas, entre outras. De que? De quem? A que? Em que? Em quem? Então, a gente faz essas perguntas para descobrir o objeto direto e indireto. Há verbos que precisam de dois complementos, né? Marquinhos empresta a bola a Zezinho. Marquinhos empresta o quê? A bola. A quem? A Zezinho. Os verbos que exigem dois complementos, como essa frase aí do livro, são chamados de transitivos diretos e indiretos. Há verbos que, sem complemento, têm sentido completo. São os verbos intransitivos. Então, há verbos que não precisam de um complemento, que elas já têm um sentido completo, né? Então, são os verbos intransitivos, né? Exemplo, a criança dorme. Ela não precisa de um complemento, né? Para ajudar aí a entender essa frase, né? A criança dorme, tá dizendo que ela dorme, né? Ou então, já seria diferente no caso da frase. A criança gosta de dormir de roupa de calça. A criança gosta de dormir de roupa de calça, por exemplo, com calça. Então, aí já seria um complemento, ok? Então, aí tem até um exemplo que eu coloquei aí dessa frase, né? De verbo transitivo e verbo transitivo direto. Os alunos fizeram a lição. Então, fizeram é o verbo transitivo, do verbo fazer. A lição é o objeto direto, certo? Exemplo nesse outro, né? Nessa outra frase, nessa outra oração. Meu namorado comprou um carro novo. Então, comprou é um verbo transitivo. Um carro novo, objeto direto. Ok? Então, minha gente, espero que vocês tenham entendido. Releiam aí também a explicação da gramática, né? E façam aí o exercício da página 123. Depois que fizerem a do sujeito predicado, vocês façam essa da página 123, ok? Beijo, até a nossa próxima aula.